O índice Bovespa é provavelmente o índice mais conhecido do mercado acionário brasileiro. Mas e aí? Qual o melhor ETF para poder comprar o Ibovespa? E quando que o Ibovespa é melhor para ser comprado? Surgiram muitas opções diferentes para comprarmos o Ibovespa através de ETFs. Olha só, a gente tem várias opções com pequenas variações. Aqui tem o BOVX11, o BOVA11, o BOVB11, o IBOB11, o BOVVV11, o BOVS11, o BBOV11, o XBOV11 e tem outras opções também que eu tirei aqui, porque senão esse vídeo vai ficar uma confusão tão grande que vocês, nem eu, vamos entender nada. Mas assim a gente consegue perceber pelo menos os principais e eu vou analisar aqui de forma bem geral e bem direta qual deles faz mais sentido, não só apenas pela taxa de administração, como outros detalhezinhos. E depois, claro, vamos analisar juntos o Ibovespa para ver como é que ele está se comportando e onde ele é mais interessante para ser comprado. Bom, então, começando aqui pelo simples fato da gente conhecer o Ibovespa. Aí, claro, já comenta para mim se você investe no Ibovespa e qual ETF que você usa para fazer isso. Bom, então o que é o Ibovespa, né? Ele é o índice aí que foi criado em 68 e busca replicar o nosso mercado acionário brasileiro. Pelo menos ele é o principal índice acionário e ele corresponde aqui a 80% do número de negócio e volume financeiro do mercado de capitais brasileiro. Um outro ponto sobre os ETFs aqui de Ibovespa que eu vou trazer hoje é que eles não pagam dividendos para os acionistas. Eles vão simplesmente fazer aqui o reinvestimento naturalmente aí ao longo dos meses de forma automática para você. Então são ETFs de total return, assim como o próprio Ibovespa, né? E ele tem uma frequência de rebalanceamento trimestral. Atualmente aqui, pelo menos o BOVA11 está com 88 títulos ali dentro, então são 88 empresas que você compra de uma vez só e com toda certeza são as empresas aí mais relevantes e mais importantes do Brasil, considerando que elas são de capital aberto. Então tem estatal aqui no meio, tem financeira, tem empresa de energia, saneamento, tem de tudo, tá? Aqui a gente consegue ver os setores um pouco mais do Ibovespa, então os bancos aqui estão com quase 18% de representatividade nesse índice, e refinaria de distribuição aqui 17%, minerais metálicos quase 12%, energia elétrica 11%, e aqui diversos outros setores um pouquinho menores, então motores, água e saneamento, carnes e derivados, serviços financeiros diversos, papel celulose, holdings e outros, né? Então a gente percebe que tem vários setores, a gente sabe que os principais aqui são meio comoditizados, tá? Isso é bem importante falar. O índice Ibovespa e também o próprio Brasil, né? É uma economia de commodities, economia aí de emergente mesmo. Então esse já é um sinal importante para ficar ligado de quais os momentos que o Ibovespa vai performar um pouquinho melhor. Aqui a gente tem os principais ativos dele, então tem Vale sendo a maior atualmente, pelo menos Vale 3. E aí vem Petrobras, Itaú, Petrobras de novo, Banco do Brasil, Elet3, VEG e os outros. Eu acabo não me preocupando muito de qual das empresas está maior no índice ou qual está pior, porque realmente é uma dinâmica dos critérios que definem quantos por cento cada empresa vai entrar nele, tá? Isso realmente está fora do nosso controle, como assim, praticamente todo o índice passivo. Mas aqui é interessante a gente já analisar a seguinte questão. Desses ETFs aqui que eu mostrei para vocês no início, quase todos aqui desses específicos são apenas do Ibovespa, tá? E aí o pessoal realmente está concorrendo entre si para apresentar as menores taxas de administração, tentar buscar uma liquidez maior, enfim, o pessoal está se competindo por aqui. Mas alguns deles, eles apresentam a seguinte variação, tá? Eles colocam aqui, com limite de peso por emissor. Tá? Então, pegar aqui o exemplo do BOVB11, né? Só para vocês entenderem a dinâmica aqui dessas opções que eu coloquei, eles têm essa regrinha que eles colocam aqui, peso de 20% por emissor. Então, por que eles fazem isso, né? Porque eles conseguem lançar um ETF a mais e tentar, enfim, catar aqui alguma taxinha de administração extra do pessoal. Então, não é que é bom, não é que é ruim, é um índice, né? Enfim, não tem problema. Mas, de cara, já vou avisar vocês, tá? É muito difícil algum ativo passar aí de 20% de representatividade, tá? Então, é verdade, existe isso. Mas a gente já vai ver na prática aqui no Panorama Resulta Capital que eu separei para vocês. Se eu pegar aqui, por exemplo, né? O exemplo aqui, o BOVB11, simplesmente comparar com o IBOV, eles vão render praticamente a mesma coisa em quase todas as janelas, tá? Então essa limitação que eles colocam, realmente, ela não é super ultra relevante, tá? Aqui ele defasa porque não tinha dados. Então assim, de fato são ETFs que
apresentam uma pequena variaçãozinha, né? Essa questão dos índices, mas não é isso que vai fazer esses ETFs aqui com limite de participação, limite de peso por emissor, se desviar ou ser muito diferente do Ibov, tá? Anthony, mas isso é uma coisa boa? Cara, eu acho que sim, para não concentrar demais numa empresa. Mas isso é uma coisa que acontece poucas vezes, é raro e não é uma coisa que vai alterar de forma ultra relevante o seu resultado final, tá bom? Então vamos levar isso em conta, porque os fatores que mais importam quando você vai comprar um ETF, principalmente quando você está comparando as mesmas opções dos mesmos índices, né, em diferentes ETFs e diferentes gestoras, primeiramente, taxa de administração, né? Você vai querer a mais baixa possível, mas junto com a taxa de administração mais barata possível, a gente tem que pensar na liquidez e no patrimônio líquido daquele ETF. Por que isso? Por exemplo, aqui tem mais um que é 20% de emissor. Cara, olha só isso aqui. Eu separei aqui os principais do próprio Ibov, normal, sem limite, tudo certinho, para a gente comparar algumas coisas. E você pode fazer essa mesma análise comparando com os ETFs do SP500, da Nasdaq, em breve vai ter mais, e qualquer outro ativo que tenha várias opções, tá? Então olha só que legal. Aqui a gente tem o BOVA11. Tá? Sem dúvidas, ele é o mais famoso, o mais conhecido, acho que é o mais antigo também do Ibovespa. E ele tem aqui uma taxa de administração de 0,10% ao ano, tá bom? Então aqui, ó, na minha opinião, isso aqui é uma taxa já muito barata, muito tranquila. Tá bem barato mesmo, né? Se você for comparar aí com fundos de investimento convencionais, os multimercado, ou talvez até em ações, né? Que te entregam o Ibovespa depois de todas as taxas e etc. Cara, que você tem uma taxa muito barata, realmente muito interessante. Mas por que o BOVA11 é tão importante? Por causa disso aqui, ó. O patrimônio líquido do fundo é muito grande, cara. É muito grande mesmo, tá? 11 bi. Então é bastante coisa. É o tipo de fundo que não é que eu tô preocupado que ele vai quebrar inicialmente, tá? Até vou falar sobre isso. Mas é porque quando a gente vai avaliar aqui o gráfico deles, só você coloca aqui, ó, BOVA11, aí você pega e coloca aqui, ó, 1 minuto, e você dá zoom. Ó, no 1 minuto, a gente percebe que o gráfico é bonitinho, né? Ele é normal, não tem muito problema. Agora, quando a gente compara, por exemplo, com as outras opções famosas aí, e um pouco mais populares em relação a Ibovespa, a gente tem, por exemplo, o do Itaú, que é o BOV-V11, tá? Então, ele também tem 0,10 de taxa de administração, mesma taxa, mas o patrimônio líquido, olha só, é 1/3 ali, enfim, um pouquinho menor do que o BOVA11, tá? Então, qual que é o ponto? Isso aqui ainda é muito tranquilo, tá? É um valor muito considerável, né? Não vejo nenhum problema, mas qual que é o ponto? Se isso aqui começar a ser muito menor, você pode começar a ter pequenos spreads aí que você paga para entrar ou para sair do ativo, tá? Por exemplo, aqui da XP também é muito famoso e muito conhecido. É o BOVX11. Por que ele é tão famoso e conhecido? Porque a taxa de administração é 0 até o patrimônio chegar em 1 bi. Tá? Depois ela vai ser 0,15. Então aqui você já tem que considerar o pior caso, tá? Porque isso aqui pode acontecer rápido ou não, mas você já tem que considerar que é 0,15. Então ele é um pouquinho mais caro do que o do Itaú ou do que o da BlackRock. Agora, é pouca coisa, né? Não é isso que vai deixar você rico ou você pobre ao longo dos anos, tá? Pode pensar que se você multiplicar isso aqui por 10, tipo 10 anos, vai dar um pouco mais aí de 0,5%, né, a diferença. Então isso aqui não é isso que vai ser um problema para sua vida financeira, tá? Lembrando que eles estão aqui com quase 800 milhões de patrimônio líquido, ou seja, em breve pode ser que cheguem no 1 bi. Agora, olha só que interessante. Aqui a gente estava no BOVA11, né? Lembra? Lá no 1 minuto. Então se eu coloco aqui o BOVX11, ó, vou botar de novo, ó, BOVX11, olha só como é que tá o 1 minuto dele. Então, esse aqui é o ETF da XP do BOVA11 ali, do Ibovespa, né? O concorrente do BOVA11, ó. Deixar o BOVA11 atrás dele ao mesmo tempo. Então, vocês percebem que existe o mesmo desenho. Eles vão render muito, muito parecidos, né? Óbvio, porque tem um market maker aqui atrás que faz isso ser parecido. Mas tem que tomar cuidado, porque olha só como é que é esse gráfico. Vocês percebem que ele é um pouco estranho? Ele é um pouquinho diferente lá do BOVA11? Por quê? Porque isso aqui, ó, que ele está registrando são menos negócios, é menos volume financeiro. E isso pode fazer com que, caso você entre num desses momentos, por exemplo, aqui, e você tenha que agredir a próxima ordem, se for entrar no mercado, pode ser que você tenha que pagar aqui esse spreadzinho. E olha só aqui essa possível diferença. Já é 0,16% a mais que você está entrando para pagar mais caro no mercado, tá bom? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, só estou falando para vocês que
tem que tomar um certo cuidado. Se você quer evitar esse tipo de coisa, você pode, por exemplo, pendurar a ordem, não agredir a mercado. Mas enfim, de novo, não é isso que vai deixar você rico ou você pobre no longo prazo, mas as taxas, assim, né, essas taxinhas escondidas que a gente fala, é sempre bom você evitar. E no caso, essa taxa que eu estou comentando, não é que a XP cobra mais, tá? É que o mercado cobra mais. É do mercado mesmo. Então, por isso que eu sempre bato muito na tecla da gente preferir os mais líquidos, tá? Ah, o do Itaú, Anthony, BOV V11, né? Olha só, ele já é um pouco mais tranquilo, mas notem, ainda existe esses gaps entre os candles. Cada gapzinho desse é um spread que alguém está pagando e o market maker está botando no bolso, tá? Ó, vou tirar o zoom aqui, ó, pra gente ver. Deixar aqui, por exemplo, o BOVA11, né? Ó, ele já é mais fechado, então já é um mercado mais líquido que você consegue comprar ou vender ele sem pagar esse spread que o mercado te cobra. Então, dados esses avisos, os investidores que compram o Ibovespa ficam ricos? Não sei, alguns sim, alguns não. Mas, se você deixar o like e se inscrever no canal, pode ser que isso te ajude muito a chegar mais rápido na riqueza. Certo, mas e aí, Anthony, qual que é o melhor antes de você fazer a análise lá do gráfico, para a gente olhar um pouco o resultado aí e o desempenho do Ibovespa? Pessoal, é essa questão que eu comentei agora, né? Então, inicialmente, taxa de administração, hoje em dia já está muito concorrido, tá? Então, hoje em dia, por 0,10, você tem opções muito, muito boas. Se você pagar 0,15 ou se você pagar 0,0, também é muito bom, tá? Mas não precisa pesar a taxa de administração como um ponto ultra relevante aqui. Acho que aqui vai muito mais pelo detalhe ali da liquidez, para você poder entrar e sair mais líquido. Tem também a questão aqui, ó, do valor da cota. Então, às vezes, para o seu portfólio ali, né, para sua carteira, R$123 é um pouco ruim para você rebalancear, porque às vezes é um valor que vai ficar meio quebrado. Aí tem gente que prefere pagar aqui, ó, cotas menores, né? Que é o caso aqui da XP, por exemplo, que é na casa dos R$12. Então você consegue, por exemplo, comprar 10 vezes mais cotas com o mesmo valor investido. E isso é um pouco mais fácil para você controlar os seus percentuais na carteira. Cara, ok, eu não vejo problema, mas você tem que estar ciente dessa questão ali da liquidez, tá bom? E isso da liquidez varia, tá? Em momentos mais específicos, isso aqui pode mudar, pode começar a ficar super líquido e pode não ter problema nenhum. Mas fica aí o aviso para você não ficar pagando spread para entrar e sair do mercado. Um outro ponto bem interessante, que daí vai muito da sua carteira e de como você está alocado hoje em dia, é o seguinte. Cara, você tem que pensar no seguinte. Parar para pensar se os ETFs que você está comprando, se eles são de todos da mesma gestora. Então, por exemplo, tem muita gente que compra do Itaú, da BlackRock, o Bradesco e fica só neles. Só neles, só neles, só neles. Se esse banco ou essa asset tem algum problema de quebrar ou de se envolver em, cara, algum escândalo, sei lá, você acaba ficando um pouco mais exposto a esse tipo de risco institucional. Não é que você vai perder o seu investimento, né? Quem compra ETF está comprando uma cesta e você de fato consegue transferir essa custódia, você de fato tem os ativos que valem alguma coisa. Então, se a gestora quebrar, não é que você vai perder o seu dinheiro, mas você vai estar envolvido ali num imbróglio que pode te deixar meio enrolado, pode ser que você demore para receber esse dinheiro, transferir essa custódia, pode ser burocrático. Então, dependendo aí da sua carteira, pode ser interessante você também diversificar por emissor e não concentrar tudo no mesmo banco ou na mesma asset que a gente fala, né? Agora, isso não é um ponto tão arriscado e tão relevante quando a gente olha as principais. Então, cara, se você tem ETFs da BlackRock, cara, é muito difícil a BlackRock quebrar. O Brasil quebra antes, né? O próprio Itaú também, é muito difícil o Itaú quebrar. Mas se você tem e sempre escolhe as gestoras menores, isso pode, enfim, né, em casos muito extremos, te dar um pouquinho de dor de cabeça ou talvez você não ficar tão líquido, tá? Não acho que é isso que vai fazer você quebrar financeiramente também, porque existem essas garantias por trás. Mas fica o disclaimer aqui das boas práticas, que o meu trabalho é, enfim, olhar para os casos ruins também, tá? Faz parte. Então, quando eu olho todas essas opções, eu ainda prefiro o BOVA11, porque ele é o mais líquido, ele tem uma taxa de administração muito tranquila e muito aceitável, ele é o com histórico mais relevante e a instituição financeira mais sólida que a gente tem aqui dessas opções. No caso, é a instituição financeira mais sólida do mundo, tá? Então, melhor que isso, acho que nem o Fed lá nos Estados Unidos, para ser bem sincero. Porque esses caras aqui que financiam o Fed, então esses caras aqui, basicamente, que controlam o mundo, né? Tá aí um resumo bem conspiratório para dar uma quebrada aqui no vídeo. Agora, se você tem outros ETFs aqui de Ibovespa, de novo, comente para mim, eu quero saber e eu não vejo problemas, tá? Simplesmente estou olhando aqui os pontos mais relevantes, mas eu entendo que para algumas pessoas, outros vão fazer mais sentido pela base ser menor, né, para poder comprar mais cotas, ou então pelas taxas serem menores. Só cuida com aquela questão ali da liquidez principalmente,
é até mais importante do que a própria gestora, a própria asset, né? Que nem a XP, né, cara? A XP, não vejo problemas aqui da XP insolvente, quebrando. Não, acho que é muito improvável, entende? Não vejo problemas. Mas a liquidez ali pode te dar pequenos prejuízos, pequenas taxinhas para você entrar e sair do mercado. Agora, Ibovespa deve entrar na sua carteira? Vamos olhar na prática aqui os gráficos para entender um pouquinho. E eu já adianto. Ibovespa, SP500, Bitcoin, várias rendas fixas são ativos que eu quase sempre tenho nas carteiras. Por quê? Porque eles são os benchmarks do mercado. E eu gosto muito de investir dessa forma, para você estar andando junto com as médias que o mercado vai fazendo e com as médias que o mercado vai andando. Claro, cada média, cada mercado com o seu contexto e o mais importante, né? Cada um com o seu percentual de alocação na sua carteira. Eu fiz um vídeo com uma carteira bem simples que bate o CDI e tem Ibov lá dentro, mas ele tem um percentual específico. Se você coloca 1% ou 30% de Ibov, isso muda tudo na sua carteira. E é por isso que eu ofereço as carteiras Resulta Capital, em que lá eu ofereço portfólios completos de renda fixa, variável, cripto, tudo junto, tudo amarrado, tudo conversando entre si com esses percentuais desses ativos que eu acredito que vão ser mais benéficos para cada perfil de risco e também para cada objetivo, se é crescimento de patrimônio ou se é renda. Se você tem interesse, tem um QR Code aqui na tela e o link na bio, mas lembra, o Ibovespa ele não é o melhor índice do mundo, mas ele é bom também. Ele representa aqui o nosso mercado brasileiro e ele também representa oportunidade em alguns momentos. A grande questão é cuidado com o percentual que você vai alocar nisso. Às vezes você tem que se perguntar, né? Você tem mais Ibovespa, mais Bitcoin ou mais SP500 na carteira? Aí você vai pensar de acordo com a sua estratégia. Eu tenho a minha, né? Tá na carteira, enfim. E aí você reflete e pensa, né? No longo prazo, qual será que vai me render mais? Aí você vai fazer a sua análise, você vai tomando essas decisões. Mas nada impede de você, por exemplo, ter os três. A grande questão é quantos por cento cada um. Então vamos para a análise aqui no Panorama Resulta Capital. Para você que não conhece, pode acessar ele gratuitamente. Tem um link ali na descrição. Esse aqui é nosso site oficial. É só vir aqui ó, em Panorama, clicou, abriu essa janelinha, colocar os seus dados de forma bem básica e vai acessar gratuitamente aqui o Panorama Resulta Capital. A gente vem aqui ó, em Global, Gráficos Avançados e beleza. Eu vou usar aqui o próprio Ibov, que é o índice em si, não é nem um ETF, justamente porque ele é ultra líquido e ultra calculado. Então o que a gente tem que analisar primeiramente? Gosto muito de olhar o longo prazo aqui pelo semanal, tá? Então aqui no longuíssimo prazo, a gente sabe que o Ibovespa foi subindo, foi se valorizando, representando a nossa economia brasileira. Agora o cuidado que a gente tem que ter é justamente fazer essas comparações em relação à inflação, né? Em relação ao dólar, tá? Eu vou fazer isso na parte 2 da análise, tá? Eu vou começar olhando aqui, ó, apenas os retornos em janelas móveis. Já fiz um vídeo disso aqui, você coloca aqui, ó, 50 períodos, que são 50 semanas, e a gente vai olhar em janelas móveis de um ano, ou seja, cada 12 meses, como é que foram os retornos do Ibovespa aí nesses últimos 10 aí, 15 anos, tá bom? E a gente teve vários ciclos aqui, a gente teve aqui ciclos de alta, de juros, de baixa, crises no meio do caminho, e a gente consegue fazer algumas avaliações. Eu vou tirar aqui só o outlier da crise de 2008 e pronto, a gente já tem aqui uma análise bem interessante para fazer. Então a gente percebe que em anos ruins, analisando tudo em reais aqui, tá? O Ibovespa ele pode dar uma desvalorizada aqui de 20%, até um pouquinho mais, como 30%, tá? Lembra, são janelas móveis de 12 meses. Então uma desvalorização aí de 30% ou de 20%, como casos piores, em 12 meses, não é algo tão ruim assim, tá? É verdade. E como valorização média, assim, o que a gente vê? Em diversos pontos ele bateu os 20% de valorização, em outros 35%, 36%, e em casos mais extremos chegou a dar aí seus incríveis 60%, 70% de valorização, né? Claro que aqui são os pontos extremos de fundos, de crise, de momentos de ser um pessimismo que quando ele volta e vira, dá uma grande valorização. Mas a gente tem que trabalhar um pouco mais com a média, tá? Até porque você geralmente vai fazendo DCA e comprando sempre, então você não consegue pegar essa valorização inteira, tá? Então, eu vejo mais aqui como 20% de, enfim, queda possível e uns 20, 30% de valorização, tá? Mas é meio a meio assim, né? A gente vê que em muitos momentos ele deu esses retornos negativos e também muitos positivos, mas a gente não vê isso aqui sendo muito mais positivo do que negativo, tá? Então, ele é realmente meio cíclico em relação a isso, de forma que é um ativo que às vezes não compensa você ter ele muito pesado na sua carteira por muitos anos, tá? Porque vai enfrentar período de desvalorização.
E aqui que vem talvez o comentário mais importante desse vídeo. De novo, ele é um ativo bom. Se você comprar em bons momentos, souber fazer rebalanceamento na carteira, ele vai dar lucro a longo prazo. Mas tem que tomar cuidado com a inflação, tá? E tem várias formas da gente comparar aqui o Ibov com a inflação, mas a mais fácil de todas, que é uma forma meio arredondada que a gente faz, mas ela é muito prática, é você fazer o Ibov dividido o SDBRL. Esse aqui, ó, é o famoso EWZ, né? Se você pegar o EWZ lá da Bolsa Americana, né, vai dar praticamente aqui a mesma coisa, né, salvo o spread aqui do market maker e do dólar. Inclusive vou usar o EWZ, que ele é até mais realista com o que os investidores têm. E fazendo uma análise aqui de forma muito similar aqui dos mesmos períodos, né, a gente tem aqui um impacto muito mais real e muito mais prático de como o Ibovespa pode rentabilizar para você, porque ele tem o dólar junto, entendeu? Então aqui o dólar real aqui junto, né? Então se o dólar aqui ele se valoriza frente ao real, o dólar vai para 6, 7, isso tende a pressionar o nosso Ibovespa brasileiro para baixo e tende a pressionar esse cara aqui para baixo. Ó, pode ver. Então essa linha aqui de cima é o dólar em si, pode ver como eles são inversamente correlacionados, né? Então quando o dólar vai subindo, o EWZ ele tende a fazer os movimentos contrários aqui para baixo. Isso tudo ocorre justamente porque o Ibovespa ele é, enfim, o espelho do dólar e o espelho dos juros aqui no Brasil, né? Em momentos que o dólar está se valorizando, o Ibovespa aqui no Brasil geralmente desvaloriza, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E em termos aqui de janelas móveis de retorno, a gente já tem um cenário um pouco diferente, tá? Então em anos ruins, a gente já tem aqui 50% de queda. Por quê? Porque aqui a gente tem a interferência tanto do Ibovespa caindo, quanto do dólar se valorizando frente ao real. Tá? É mais ou menos isso, tá? Então você está somando essas questões. Agora, em anos muito bons, você consegue aqui ó, 100% de retorno, 60% ou até 40%. Mas de forma geral, principalmente pegando aqui esses retornos aqui que são mais comuns e mais médios, eles já giram aqui em torno dos 25%, talvez até mais próximos aqui dos menos 30%. Então a gente tem retornos aí de menos 30% em janelas anuais, mais frequentes do que quando a gente está olhando o Ibovespa em reais, tá? Mas também a gente tem aqui retornos aqui de 30%, 40% também um pouco mais frequentes. Então a leitura que fica é, cara, ele é um pouco mais volátil, mas analisando assim o gráfico no longo prazo, ele não sobe, tá? É só ver aqui, ele não sobe, então ele não se valoriza consistentemente em dólares, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Quando você tem na carteira ativos que não são dolarizados, em maioria, em percentual maior, num prazo muito longo, esses ativos podem não se valorizar na vida real, na economia real que a gente fala, inflacionariamente, vamos dizer assim. Então pode ser que você veja uma valorização em reais na sua carteira, mas que isso não esteja cobrindo o seu poder de compra, tá? E é claro que se você ficar meio que operando esses ciclos, né, comprando quando ele está aqui, com esses retornos de janelas móveis mais negativos e depois vendendo quando ele sobe um pouco, isso pode te gerar algum tipo de lucro, isso pode ser uma estratégia de rebalanceamento interessante, mas não é o tipo de estratégia que no longuíssimo prazo vai fazer o seu patrimônio se multiplicar. Você vai estar ali fazendo um giro de rebalanceamento, que eu acho muito saudável, eu acho importante, mas ele não é, por exemplo, o SP500 aqui, que também está em dólares, né? Vou botar o SPY aqui. Por exemplo, subiu e se valorizou muito mais. Então esse aqui realmente te deu um retorno muito maior, muito mais considerável, te protegeu da inflação e realmente foi um investimento que trouxe mais retornos. É claro que não quer dizer que o SP500 vai continuar fazendo isso pelos próximos 20, 30 anos. Pode ser que o Ibovespa seja o novo índice mundial mais importante e mais relevante do mundo, mas a gente tem que lembrar que esse cara aqui é muito difícil de bater e de você vencer ele, tá? E que ambos esses mercados são mercados de ações, ou seja, mercados de um risco maior. Ambos são índices passivos, só que um é de um mercado desenvolvido, um país desenvolvido, e o outro é um país emergente. O país emergente geralmente é mais cíclico, geralmente é mais comoditizado e você precisa ser um pouco mais ligeiro nas entradas e saídas. Ligeiro no sentido não de ser rápido, não de ficar fazendo isso toda hora, mas de ser um pouquinho mais estratégico, tá? Para não ter paixão por esses ativos, porque já falei isso em vários vídeos, né? Cada 3 anos, 5 anos, uma grande crise vem no Brasil, os ativos se desvalorizam, às vezes é oportunidade, às vezes é cilada, mas quando você consegue comprar bem e eles têm uma valorização, eu vejo que é mais interessante você fazer esse giro
esse lucro e alocar em outros ativos para um prazo mais longo do que você ficar segurando para sempre. É uma forma como eu gosto mais de encarar o mercado aqui brasileiro, principalmente o Ibovespa, tanto em reais quanto em dólares, tá? Mas enfim, essa aqui é a minha opinião, eu quero saber a sua, escreve para mim nos comentários. E se você quer ver uma carteira simples que bateu o CDI, tem Ibovespa e mais alguns poucos ETFs bem básicos, bem simples, eu te mostro nesse vídeo aqui e te provo como é simples ter uma carteira bem diversificada. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.